Mas eu quero falar algo especial para você essa noite. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, tudo a ver com muitas vidas. Abra comigo Filipenses 1, versículo 21, 22 e 23. Tem experiências, cientificamente eles falam que é uma reação de um estímulo aversivo que você passa, e eles dão o nome disso como medo. É um estímulo de uma situação que é uma ameaça para você, que é muito forte, física ou mental, a qual o seu corpo sente isso através de hormônios que são liberados como adrenalina. Na hora o seu batimento cardíaco ele acelera, chega a níveis muito altos, e ele prepara você para duas coisas. Ele vai preparar você, o medo, ele vai preparar você para uma fuga imediata ou para uma luta. Então o medo muitas vezes e você não tem como evitá-lo em muitas circunstâncias. Então, se você sente medo, eu só quero pregar para você essa noite que é uma experiência que muitos dos seus irmãos podem estar passando ao redor de todo o planeta nesse momento. Medo de ficar sem alguma coisa, medo de contrair uma doença, medo de morrer, que é esse eu quero falar com você essa noite. O medo terrível de morrer, que era, pelo menos nos primeiros discípulos, um medo talvez que eles superavam, que não governava a vida deles, que não governava as suas reações e ações, porque todo discípulo era preparado pelo Senhor, pela sua palavra, e eles tinham uma consciência comum de martírio. Eu quero falar sobre a restauração ou a recuperação, o resgate dessa consciência na vida da igreja. Porque o Covid fez muitos estragos. O Covid fez muitos estragos ao redor do planeta. Na nossa cidade, talvez na sua família, pessoas morreram. Talvez pessoas estão enfermas. As UTIs estão lotadas. Você olha os jornais, é até um absurdo o que estão fazendo. É um absurdo o que estão fazendo com a população. Porque a melhor maneira de você manipular um povo ou roubar a esperança dele é através do medo. E quando você olha para a igreja, aonde nós devíamos ser o lugar de refúgio para as pessoas que estão experimentando essa adrenalina de um estímulo aversivo que estão sentindo, que se chama medo, para estartar neles uma reação ou de fuga ou de luta. Nós estamos vendo uma imensidão de crentes fugindo, crentes cheios de medo, desenvolvendo síndromes de pânico nesses dias, simplesmente com medo de morrer. Há um tempo atrás, antes da pandemia, a vida pré-pandemia, nós tínhamos uma experiência que nós íamos, às vezes, um jovem falando, e nós levávamos até na brincadeira um adolescente, uma criança, e pessoas falavam assim: olha, pastor, eu não quero que Jesus venha agora porque eu quero casar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ora aí para ele não vir agora. Muitas pessoas falavam isso, e nós levávamos na brincadeira, mas o fato é que deixou de ser brincadeira. E muitos hoje não são mais crianças ou adolescentes que estão tendo esse tipo de reação, mas são homens e mulheres que estão supostamente em Cristo, mas estão desejando, estão pedindo pela sua vida, pelo aquele projeto que desenvolveram agora, projetos de anos. Parece que a morte se tornou para o cristão o fim de algo extremamente maravilhoso que estavam vivendo. Parece que a morte, ela vai colocar um ponto final em uma coisa extremamente valiosa que você tem.
Enquanto na igreja primitiva, no primeiro século, homens falaram: não tenho a minha vida por preciosa. Hoje nós estamos vendo uma nação de crentes tendo a sua vida extremamente preciosa aos seus próprios olhos. E quando são ameaçados nas suas emoções, que vem a adrenalina, que o seu coração, o batimento cardíaco aumenta, eles estão clamando, eles fazem qualquer coisa, eles disparam um dispositivo, um botão vermelho que nunca devia ser apertado por um crente, por um discípulo, que se chama autopreservação. Eu não escandalizaria se as coisas ficassem mais feias. Daqui a pouco tinha crente brigando por vacina, crente saindo no braço para poupar sua própria vida, sua própria pele. Mas isso é uma angústia, porque quando eu olho nas Escrituras a realidade de homens que viveram, homens que você vai ver na história do cristianismo, que você vai ver testemunhos de famílias sendo torturadas, e eles morriam cantando, eles morriam adorando ao Senhor, e o pai estimulando os filhos: não parem de cantar, logo já vai passar, porque a dor e o sofrimento têm uma coisa em comum: é temporário, enquanto a bondade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, não é temporário, é eterno. E nós estamos fazendo um câmbio, nós estamos trocando, infelizmente, aquilo que é eterno por aquilo que é temporário. A igreja nesses dias, ela está pesando mais aquilo que é temporário, aquilo que a traça pode destruir, que a ferrugem consome, que o ladrão rouba, do que aquilo que Deus fala: não passou na sua mente, no seu coração, o que eu tenho preparado para vocês. Há uma herança guardada nos céus, onde ladrão não pode roubar. Consolem uns aos outros com essa esperança de que Jesus, Yeshua, Ele vai voltar em breve. E parece que nós abandonamos esse evangelho, que é a única garantia de vencer o medo. Porque Ele vem, Ele vai bater na sua porta também. Ele vai bater na minha porta, Ele está batendo na minha porta todos os dias. É o mesmo medo que os primeiros discípulos também tiveram. Eu lembro quando eles estavam num barco açoitado pelo mar, eles sentiram o quê? Medo. Homens sentiram por várias vezes medo, tanto que na noite em que Jesus foi traído, a maioria deles abandonou o Senhor. O Senhor ficou só, mas Ele disse: eu não estou só, o Pai está comigo. Eu nunca estou sozinho. Então todos eles sentiram medo, mas eram os discípulos antes do empoderamento do Espírito. Depois do poder do Espírito, esses homens foram transformados, porque a habilidade, a graça, a virtude de encarar o medo não vem de mim e não vem de você, não é natural minha. Porque o medo é uma emoção, é um sentimento que você experimenta pela adrenalina do seu corpo, pela reação do seu corpo. Mas a coragem é uma virtude que você desenvolve, que você aprende com o Senhor, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aprendendo com o próprio Senhor como reagir em momentos de grande adversidade. Pastor, homens que morreram enforcados, homens que morreram crucificados, homens que foram cerrados no meio, eles eram homens mais especiais, seres mais elevados do que nós? Claro que não. Eles não eram seres mais elevados, eles eram seres mais entregues, eles eram seres mais rendidos, eles eram seres que acreditavam mais, que escolheram viver pela fé e não por vista. Porque se nós vivermos por vista, é a escola da mediocridade, a escola de nos tornarmos homens e mulheres miseráveis. Nós vamos começar a olhar os noticiários, andar pela rua, ver que a gasolina já está 5 e pouco. Você vai começar a murmurar todos os dias, ficar desanimado. Você vai começar a fazer conta, vai começar a ficar desesperado. Daqui 10 anos o que vai ser do Brasil, daqui 15 anos o que vai ser do Brasil. Eu não sei o que vai ser do Brasil, mas eu sei que em breve o meu Jesus vai voltar.
E se você se diz cristão, se você tem um chamado para andar com Jesus, eu quero falar que você devia ter a mesma posição, a mesma mentalidade, pensar da mesma forma. Nós vamos chorar com os que choram? Claro que vamos. Hoje eu estava ali olhando as pessoas enfermas, clamando por ajuda. Isso é uma angústia para nós. Nós vamos orar, vamos clamar por cura, vamos, até que Ele venha. Mas, por favor, existe um posicionamento que nós precisamos resgatar, uma consciência que nós precisamos resgatar. Essa pandemia, no mínimo, ela acendeu uma luz vermelha para muitos crentes, que agora, se autoavaliando, olhando as suas reações, eles vão poder pensar e se avaliar e responder uma pergunta: em que momento eu troquei a eternidade e considerei a minha vida por tão preciosa assim, a ponto de me desesperar em qualquer ameaça? Hoje as notícias são tão ruins que se você pega um Covid na hora, tem pessoas que já ficam pensando: eu vou morrer, como se fosse a pior coisa do mundo morrer. Mas para os discípulos, para aquele que está em Cristo, você não recorda o que Deus chama a morte? A morte não tem poder sobre você. Se você já foi crucificado com Cristo, batizado em Cristo, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Então aquilo que nós chamamos de morte, que é o fim para muitas pessoas, é apenas mais um degrau, mais um passo no seu progresso, na sua união plena com Cristo. Sabe o que eu posso assemelhar ao desespero de muitos crentes em frente à morte hoje? É semelhante à noiva que tem horror ao pensar em se encontrar com o seu amado. Eu cultivo ideias, eu cultivo teorias, conceitos, mas quando eu me vejo próximo da minha união plena com o meu amado, eu tenho horror a isso. Porque eu ainda tenho muitos projetos nessa vida. Eu ainda uso tudo que o mundo me oferece. Como o Tiago fala, a amizade com esse mundo, ela é inimizade para com Deus. E nós estamos vendo muitas pessoas, por causa da amizade com todas essas coisas, pelo prazer dessa vida, por sermos muitas vezes, descobri agora que muitos de nós estamos sendo na realidade governados pelas nossas próprias concupiscências. Nós começamos a nos deparar e a encontrar resposta, o porquê, muitas vezes, de tanto medo. De tanto medo. Abra comigo, Filipenses 1, versículo 21 em diante. Onde está a grande marca dos discípulos, a consciência de martírio, que foi potencializada pelo poder que habita na igreja. Paulo, ele ora: eu queria que vocês soubessem o poder que está sobre vocês. Nós nos comportamos muitas vezes, irmãos, quantas vezes eu me comporto, eu me esqueço do poder que paira, que habita em mim. Eu esqueço daquele que me chamou, das trevas para o reino do Filho do seu amor, como Paulo diz em Colossenses. São coisas que nós esquecemos, porque nós distraímos. E quanto mais nós distraímos, nós vamos comunicando com sentimentos comuns daqueles que não conhecem a Deus. Mas por favor, eu quero incentivar você essa noite, encorajar você essa noite a lembrar de homens que passaram já nessa terra, que eles encararam o medo, eles tiveram medo, mas não foram governados por ele. Não foram governados por ele. Quando o poder veio, eles foram transformados. Eu lembro no livro de Daniel, estude o 3º capítulo, você vai ver Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens. O que Deus pode fazer na vida de homens e mulheres que creem. O rei faz uma estátua e tem que ser adorada por todos na província. E aqueles 3 jovens também são trazidos na presença do rei. O rei manda tocar ali os instrumentos para ver se eles vão obedecer, porque ao som dos instrumentos
Todos tinham que adorar a estátua. E aqueles jovens decidiram. Você acha que não passou talvez um medinho, uma ameaça de um medo? Talvez eles sentiram. Depende do nível de entrega que você está na palavra, que você reteve a palavra. Talvez você nem vai experimentar esse tipo de medo. Mas eles foram ameaçados. O rei então questionou eles: vamos ver se o Deus de vocês é capaz de livrar vocês da fornalha. E eles falaram: olha, quanto a isso não cabe nós conversarmos com você, mas saiba o rei uma coisa, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas caso isso não aconteça, nós não vamos prostrar, nós não vamos adorar nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. 3 jovens que encararam situações de ameaça, de adversidade. Eu fico olhando hoje uma multidão de crentes, se já com uma ameaça de uma praga, estão tendo reações tão adversas. Eu fico imaginando quando vir perseguição ou coisas piores. O que vai ser de nós? Nós precisamos preparar a igreja para esses dias. A igreja, eu creio que a comunidade dos santos, ela vai se tornar um lugar de refúgio. De pessoas desesperadas entrarem nesse lugar aqui clamando: eu preciso do que vocês carregam. Eu preciso, não é do medo de vocês, é da coragem de vocês, é da virtude que habita em vocês. Eu preciso do que vocês carregam, daquele que habita dentro de vocês. Eu quero a mesma coisa. Eu quero passar por esse momento tendo as mesmas reações que vocês. É utopia, será? Não, não é utopia, é Bíblia. Porque homens já viveram assim. Olha só o que Paulo escreveu para os Filipenses, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muito crente ia falar agora: está amarrado, Deus me livre, morrer agora. Tem tanta coisa para fazer bonita nessa terra. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Quando os projetos, irmãos, responda essa pergunta para você no seu coração: quando os projetos dessa vida se tornaram mais importantes que a eternidade para você? Quando que coisas dessa vida, coisas materiais, sonhos pessoais, prazeres que o mundo oferece para você, se tornaram mais importantes, mais preciosos do que a eternidade, que é a promessa que consta nas Escrituras. Irmão, não adianta, se a palavra de Deus perdeu espaço na sua vida, o que vai sobrar na sua vida é vaidade, o que vai sobrar na sua vida é orgulho, o que vai sobrar na sua vida é alguém prostrado diante dos deuses desse século, que vão negociar mais cedo ou mais tarde, vão negociar alguma coisa. Por quê? Porque você vai ser não somente ameaçado pelo medo, mas governado por ele. Quando o medo chegar, bater na sua porta, você vai abrir de peito aberto, e você não vai ter bagagem ou palavra suficiente. Por quê? Porque você passou a sua vida todinha construindo sobre areia. O momento agora é bom para alcançar um diagnóstico pessoal, não de terceiros. Não é eu avaliar você, é eu me avaliar. O quanto que eu até hoje construí a minha vida sobre a rocha, como aquele homem que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Ou se eu sou outro homem que o Senhor fala, que construiu a sua vida sobre a areia. Qual deles que eu sou, afinal de contas? Porque eu só consigo descobrir em momentos de adversidade como esses que nós estamos passando, e como outros que ainda vão vir sobre nós.
talvez sobre a sua casa, sobre a nação, sobre todos. Nós esquecemos muitas vezes da mensagem do Evangelho, uma das mais centrais que Jesus falou, do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ter parte comigo, se você quer andar comigo, que Evangelho é esse a qual nós falamos que nós cremos na palavra, mas nós não queremos andar com Ele, nós não queremos ser discípulos dEle. E a palavra dEle, o convite não é para você se simpatizar com Ele, para você gostar dEle. A palavra é para você amá-lo acima de tudo. É para você considerar suas palavras ao ponto de você, porque Ele falou, porque está escrito, você vai realmente negar a si mesmo, que é um ato de martírio, e você vai tomar a sua cruz. O martírio não é simplesmente o que muitas pessoas pensam, de você perder a cabeça, de você literalmente perder o fôlego e acabar isso que nós conhecemos como vida. Isso também é martírio, mas martírio para os cristãos é como que você vai viver daqui por diante com Cristo Jesus. São renúncias diárias, abnegação diária. É uma sujeição completa à palavra. É quando você não quer, por exemplo, amar as pessoas e você vai amar, porque está escrito. Você vai negar as suas emoções, você vai negar os seus sentimentos para abraçar a palavra de Deus. É quando a palavra se torna muito maior na sua vida do que os seus argumentos. Isso também é martírio. Quando você decide obedecer a Deus e você lembra que em Atos o poder do Espírito veio sobre a igreja para uma coisa: para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês sejam meus mártires. Eu não sei você, irmãos, mas essa palavra, esse cenário que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é desafiador? É angustiante? Mas ele, irmão, está me desafiando a olhar para a palavra de Deus e desejar aquilo que a palavra de Deus diz, a viver, a experimentar coisas no meu Deus, coisas que estão acessíveis para mim e para você, quase palpáveis nesses dias. Deus pode te curar hoje, Deus pode acabar com essa praga hoje, mas se porventura não acontecer isso, como disse Ananias, Misael e Azarias, saiba que nós não ficamos prostrados diante de uma enfermidade, diante de uma mazela, diante de uma angústia que tem abalado o mundo todo, mas nós estamos prostrados diante do Senhor dos Exércitos. Homens constantemente estão fazendo menção de carros, de cavalos, como diz as Escrituras, mas nós estamos lembrando e fazendo menção constantemente do nome do Senhor dos Exércitos. Por que nós perdemos essa consciência? Afinal de contas, nós somos crentes ou discípulos? O discipulado, infelizmente, o ensino das Escrituras hoje se tornou um programa. Eu tenho visto hoje muitos pastores falar assim, tenho visto muitas igrejas, denominações tratar o discipulado e o ensino das Escrituras como um programa. Mas o discipulado, o ensino das Escrituras e oração é fundamental, são os pilares que me sustentam, que sustenta você. Não é um programa, não é uma movimentação ministerial. O Senhor falou: quando vocês forem indo, façam discípulos. Vão pregando em todo tempo. Prega a todo tempo. Sentado, deitado, andando pelo caminho, não parem de pregar. Aproveitem para fazer discípulos. Preguem. Ah, pastor, mas não vão ouvir. Não é responsabilidade minha saber quem vai ouvir. A responsabilidade minha e sua é pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, e a palavra vai fazer o trabalho dela. A vida vem pela palavra. Lembra de Ezequiel, como que aconteceu no vale de ossos secos? Ezequiel 37. Prega a minha palavra, libera a minha palavra, que quando você liberar a minha palavra, quando vocês acreditarem na minha palavra e começarem a falar a minha palavra, tempo e fora de tempo, então as coisas vão começar a tomar forma. Osso vai no osso, vai gerar vida. Por quê? Porque a palavra faz isso. Não sou eu que faço, é a palavra que faz isso.
A palavra, o discipulado, não pode ser confundido com movimentos, com programas que nós vamos viver, ou vamos fazer, ou vamos inventar. Ela é a vida da igreja. A igreja que não discipula, ela vai se tornar qualquer coisa, menos igreja. A morte, infelizmente, para muitas pessoas nesses dias, eles têm descoberto que se tornou um pesadelo. Basta, nesses dias, perder o fôlego, sentir os sintomas da Covid, que parece que os cristãos estão vendo a morte na frente, se desesperando por causa da ameaça dela. O Senhor falou que a morte dos seus santos é preciosa aos seus olhos. Deus não vê as coisas como vê o homem. A pergunta é se nós somos realmente discípulos de Cristo, ou se nós somos só pessoas que nos simpatizamos com a mensagem dele. Entre a vida e a morte, eu quero falar um pouquinho da morte para você. Mesmo para crentes, a morte parece ser o fim de algo extremamente maravilhoso. Enquanto ela for isso, você vai ter pânico dela. Você vai ter pânico. A morte para os discípulos não pode significar a perda do conforto dessa terra, com todas as suas esperanças e prazeres. A morte para os discípulos, eu vou falar para você o que representa a morte para um discípulo. É o fim, além da união plena com Cristo, que é o mais maravilhoso que vai ocorrer na sua experiência. A morte para os discípulos é o fim, sim, é o fim, mas é o fim das minhas fraquezas e misérias. Simples assim. A morte para os outros é o fim de tudo, mas para mim é o fim das misérias, é o fim das minhas fraquezas que habitam nesse corpo, porque esse corpo, o meu corpo, a minha carne, está desejando, ansiando, aguardando a ressurreição, a transformação em glória, a qual eu não vou ser mais sujeito às mesmas paixões, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nem sequer vai ser mais uma ameaça para mim e para você, aqueles que estão aguardando a ressurreição dos mortos. São mensagens que não são mais faladas hoje, mas é isso que trazia esperança para a igreja. Irmão, é a esperança que determina como que nós vamos enfrentar qualquer tipo de coisa. Por isso que homens falavam para os seus parentes: olha, fica firme, mesmo morrendo. Por quê? Porque eles tinham uma esperança. O medo é muito pior do que qualquer doença, quando ele se instala na sua vida, na sua mente e governa você. Aí vem o pânico, vem depressão, vem angústias que você você vai se ver refém delas. Paulo, ele vai falar o seguinte, escute, Paulo, quando ele falou, o viver, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele está falando o seguinte, o viver é Cristo, ou seja, Cristo é a minha vida, eu não tenho outra mais, eu não tenho uma segunda vida, eu não sou um ser fragmentado. Ninguém me secularizou, mostrando que num ambiente eu sou uma coisa, tirando o valor de algo, colocando em outro. Paulo está falando, o viver para mim é Cristo, ou seja, a minha vida tem um nome, e ela se chama Cristo hoje. Tem pessoas que pensam que Paulo está num dilema entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Não, Paulo está escolhendo, sabe o que? Entre duas coisas excelentes. Eu desejo mesmo, como homem, partir com Cristo agora. Homens que desejam partir com Cristo agora não vão ter medo da morte. Quando vir perseguição, não vão negociar nada. Porque essa é o maior desejo, é a maior paixão. Esse é o evangelho que, quando eu leio as histórias de avivamento, eu vejo homens morrendo por isso. Isso é o que estimula. E é isso que o autor de Hebreus, capítulo 10, fala: não deixem de congregar, crentes.
Não deixe de congregar. Porque vocês vão precisar se estimular. Eu estou estimulando você hoje à fé. Eu estou falando para você, vale a pena crer. E o que você crê pela fé nas Escrituras é maior do que tudo. Não há nenhuma ameaça maior do que a promessa de Deus. Nada. Quando Paulo, ele falou, eu não sei mais se eu quero, eu estou apertado, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou se eu fico aqui. Ele não está falando se eu vou para o Senhor ou eu fico vivendo a minha vida. Não é isso que ele está falando. Ele não está mais colocando a sua vida como opção. Ele está falando, presta atenção no que Paulo está falando. Paulo falou, eu estou em aperto dos dois lados. Eu não sei se eu quero ir para estar com o meu Jesus, me unir com Ele agora já. Isso é o que eu mais quero, mais anelo. Ou se for para contribuir com a sua obra, com o seu propósito de viver nessa vida agora, me sujeitar a tudo isso, se for para a glória dEle, se for para fazer a vontade dEle e abençoar vocês, eu topo, Senhor. Só por isso. Ele não está escolhendo entre uma coisa ruim e uma coisa excelente. Ele está escolhendo entre duas coisas excelentes. Escute, quanto mais um homem, no prisma de Paulo, na vida de Paulo, quanto mais um homem deseja se unir a Cristo, mais ele renuncia a sua vida, ao ponto de, se Deus quiser que ele fique, ele fica. É um outro nível de renúncia. É um nível hard de crente. Isso daqui é vida. Senhor, eu quero ir contigo, mas se for da tua vontade, se tu querer mesmo que eu fique aqui, não é para viver a minha vida, é para Cristo viver em mim. Porque agora não sou mais eu quem vive, agora Cristo é a minha vida. Ele está andando, Ele está governando, Ele está tocando, Ele está amando, Ele está administrando, Ele agora governa, não sou mais eu. Agora tudo é dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11 não vai ser só uma canção. Romanos 11 passa a ser a vida, passa a ser a sua história. Eu não sei você, mas quando eu ouço isso, isso mexe dentro da gente. Não está mexendo? Não desafia você? E por favor, não saia daqui desafiado, vá para casa, durma e acorde amanhã a mesma coisa. Alimente isso. De vez de ler um jornal, de vez de assistir a Globo, um G1, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, crente. Vai se encher da palavra de Deus. Ah, eu não consigo entender. Vai para o seu quarto, dobra o joelho e fala assim para Deus: Deus, o pastor Fernando falou, vá, que o Senhor pode me ensinar. Porque nas Escrituras diz que o Espírito que você recebeu, Ele iria te ensinar todas as coisas. Não sou eu que estou falando, é Ele mesmo que falou. Creia, porque foi Ele que falou. Irmão, o que moveu um homem chamado Abraão a viver coisas desafiadoras, 25 anos esperando, recebeu uma promessa, morreu e não viu, mas ele falou que ele iria ver, e um dia ele vai ressuscitar e vai ver todas as nações da terra abençoadas dele. E ele falou, olha, ele viveu, ele creu, não era simplesmente porque a promessa era boa, grandona, poderosa. Ele creu, sabe por quê? Porque ele julgou que aquele que prometeu era fiel, poderoso para cumprir cada palavra que tinha dito. Ah, irmão, tem homens de fé nas Escrituras que constrange a gente. Quando você se sentir desanimado, achar que é o fim, irmão, não chame isso de fim. Corrupção, governo corrupto, ladrão, pessoas, nações contra nação, guerras, isso não é problema para Deus. O que Deus está edificando hoje é uma igreja. Desse problema todo, dessa corrupção toda, e Yeshua vai tratar disso quando Ele voltar.
Ele vai triunfar sobre tudo isso. Agora eu creio que o que Deus está mais movendo, os céus estão movendo, é preparar a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Os santos sendo santificados a cada dia, aperfeiçoados em Cristo. A luta não era entre viver nesse mundo ou no porvir, mas em servir a Cristo nesse mundo ou desfrutar dele já agora. Não era uma questão de duas coisas ruins, mas duas excelentes. Abra comigo em Colossenses 3. Quero ler alguns textos rápido aqui para nós orarmos. 3 e 4 diz assim: porque já estáis mortos. Olha aí, mesmo morto não tem medo de morrer, irmãos. Nós estamos quebrando uma palavra. Nós estamos sofrendo em vão, irmãos. Você está se desesperando em vão, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmão, o medo pode ser qualquer coisa, mas quando eu olho Davi falando no Salmo 23, que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, talvez o pior lugar que tem para você passar, e você não vai temer nada, porque o Senhor está consolando você. Você não precisa realmente temer nada. O Senhor falou: só temam a Ele. Não tema os homens que podem matar você, o seu corpo físico. Tema aquele único, o único Deus, que pode tratar da alma do ser humano, de decidir o destino dela. Abra comigo Gálatas 2:20. Que você seja cheio de coragem essa noite, da virtude, que essa virtude se desenvolva em você poderosamente, mas não é no nada, é na palavra de Deus. Que a palavra de Deus acione dentro de você uma esperança que é como um vulcão dentro de você, em nome de Jesus. Hebreus fala: se aqueles homens tivessem lembrado de onde tinham saído, teriam oportunidade de voltar para lá. Nós temos que trazer a memória, irmãos. Nós saímos de um lugar, saímos de Deus e vamos voltar para Ele. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar: pastor, mas o sofrimento? Irmão, o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Eu vou falar para você de novo: todo sofrimento, toda dor é temporária, mas a glória é eterna. A glória que é uma esperança na vida daqueles que creem em Jesus. Quando eu já ouvi relatos de pessoas que trabalham na UTI e falam: quando há pessoas que creem de fato em Jesus, elas têm uma postura na UTI, mesmo em coma, estão em paz. Mas aqueles que não têm, estão em aflição. Por quê? Porque é pânico, não querem morrer de jeito nenhum. Oh Deus, restaura a consciência de martírio, aonde os crentes vão voltar a amar a união plena com Cristo, em nome de Jesus. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, se isso fosse realidade, muitas brigas, muitas discussões teológicas não serviriam para nada, é lixo. Ah, pastor, se nós podemos fazer isso, se nós podemos fazer aquilo. Não, nós vamos pensar igual o Paulo pensou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque agora Cristo, o viver é Cristo. Simples. A missão dos discípulos e a sua vida aos seus próprios olhos, como era, pastor?
Último texto, abra comigo Atos capítulo 20. Como que deveria ser a vida do crente aos seus próprios olhos. E eu quero perguntar para você hoje, aqui em casa, você que vai ver essa mensagem, quão preciosa é a sua vida aos seus próprios olhos? Porque, irmão, quando eu coloco na balança a minha vida e a esperança, as palavras, as promessas de Deus, quanto mais eu dou crédito a elas, quanto mais eu acredito nelas, quanto mais eu acredito no que está escrito nesse livro, a minha vida se torna desprezível. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Mas aquele que amar a sua vida, aquele que abraçar a sua vida, aquele que poupar a sua vida, vai perdê-la. Atos 20, 21 até o 24 diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas, como é que tem que ser a vida do crente? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ô Senhor, me ajuda. Ajuda a gente, Senhor. Transforma a igreja, lava a igreja, inunda a igreja com a Tua palavra esses dias. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, para ser um mártir do Evangelho da graça de Deus. Como que tem que ser o sentimento dos discípulos em relação à sua própria vida? Não tê-la como preciosa. Estão falando aqui que eles entravam em cidade e não sabiam nada a não ser aquilo que o Espírito Santo estava reservando para eles, ou prisões, ou tribulações, mas em face a tribulações, em face a prisões, quando eles olhavam para si, eles não tinham a sua vida por preciosa, porque eles tinham um propósito a cumprir, um ministério a cumprir, aquilo que Deus liberou como palavra para a vida deles. Tem 4 coisas, 4 propósitos para o discípulo. Pastor, eu quero ser discípulo, eu também. Eu não quero ser só crente, eu quero ser um discípulo de Cristo. E quais são os propósitos? Tem 4 coisas que eu botei aqui para nós, e eu vou orar por isso, para isso ser desenvolvido na sua vida. 4 coisas que são indispensáveis na vida de qualquer discípulo. Primeiro delas, conhecer o máximo possível de Jesus. Conhecer o máximo possível de Cristo. Essa é a sua primeira meta. Conhecê-lo. Quanto mais você conhece Ele, mais livre você se torna, inclusive de você mesmo, não só do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. O primeiro propósito na vida de um discípulo é conhecer Jesus ao máximo, o máximo que der. É a sua maior meta nessa vida já. Segundo, primeiro você vai conhecê-lo. Segundo, você vai imitá-lo. Jesus, esse que você quer conhecer ao máximo, vai se tornar o seu maior modelo, a sua maior inspiração, a sua referência nesses dias. Terceiro, o propósito de fazer os seus princípios e ensinos conhecidos. Você vai ser uma testemunha fiel. E em quarto, o seu prazer estará na comunhão com Cristo, envolvendo a esperança de se unir plenamente com Ele. Como Paulo falou, eu estou desejando demais. Irmão, Paulo escreveu aquilo dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão. Ele falou sempre para os seus discípulos:
Não tenham vergonha das minhas aflições, das perseguições, das marcas. Paulo, ele estava vendo algo tão formidável, algo tão sobrenatural, que ele encorajava: olha, eu estou cumprindo no meu próprio corpo o resto das aflições de Cristo pela igreja. Paulo sabia que Deus está edificando algo nesses dias, e isso se chama igreja. Se nós entendermos o que Paulo está vendo, se nós cremos no que Paulo acredita, nós vamos amar não somente a Deus, mas vamos amar a igreja. Ah, pastor, mas tem gente ruim. Mas você não sabe quem é ruim e quem é bom. E não somente não sabe, como não tem o chamado para determinar quem é bom e quem é ruim. E também não tem a responsabilidade de separar o verdadeiro do falso. Isso cabe aos anjos quando o Senhor voltar. O martírio está ligado ao viver por Cristo. Como que você vai viver de hoje em diante? Martírio é viver em renúncia, é viver para testemunhar dele, é morrer estando vivo. A cruz, irmãos, é a sujeição plena e o reconhecimento de alguém que sabe que está condenado. Em nome de Jesus, não há em Cristo, só me restou uma grande opção: me unir com Ele.